Olá, bem-vindo novamente ao curso TypeScript Aprendendo Junto. E o nosso aprendizado continua, acredito que não falta muita coisa para terminar. Vamos falar agora sobre uma estrutura de dados que foi adicionada no ECMAScript 6, o famoso map. Então, map aqui, ele é bem simples, ele é muito parecido com o map que nós temos no Java. Vamos criar aqui uma classe chamada map.ts, não uma classe, um arquivo. E vamos começar criando aqui uma variável, vamos chamar ela de nameAge. E vamos criar aqui um map colocando new map. Bom, você pode criar dessa forma, mas como nós estamos trabalhando com TypeScript, vamos colocar o tipo. E agora, para adicionar ao nosso map, vamos voltar às nossas referências. Se eu não me engano, ele tem 14 anos, o Gon. nameAge. E o Kirua tem a mesma idade dele. Legal. Para você imprimir o map, console.log, imprimir da forma mais pedreira possível. Nós vamos ver aqui no terminal, node map.js. E você tem o nosso map chave valor. Então é assim que o map funciona. Se você não conhece sobre o map, vale a pena dar uma estudada sobre ele. Se você tentar adicionar novamente GOM 15, você vai ter o resultado aqui GOM 15.6. Espera aí, tá errado. Pronto. Eu acho que eu executei muito rápido enquanto estava fazendo a compilação. Então ele vai sobrescrever o último valor, ou seja, como você colocou duas chaves, o map você só pode utilizar chaves únicas. Ele vai pegar o valor, vai procurar aquela chave, se já existir, ele vai substituir o valor. Uma outra forma de criarmos um map é você colocando encadeado. Então, por exemplo, você poderia fazer da seguinte forma. Aqui, como nós estamos utilizando tipo, se você colocar outra string, você vai ter um erro de compilação. Mas seria fazendo dessa forma. Você pode encadear as chamadas de set, por exemplo, setGon e setKirua. Vamos imprimir console.log. Então, temos exatamente o mesmo resultado. São duas formas de você criar e inicializar os valores dentro do seu map. E como é que a gente faz? Na verdade, tem mais uma terceira forma. Terceira forma, vamos criar aqui anime episodes. E vamos criar aqui um new map, string, vírgula, na verdade number. E a outra forma de criar é você passando um array aqui dentro. Então, dentro do nosso construtorzinho aqui do map, você vai abrir e fechar aqui os colchetes e vai colocar aqui várias colchetes, como se fossem posições. Então, por exemplo, pode falar aqui DBZ, e que o Dragon Ball teve 200 episódios, e que, por exemplo, Full Metal teve, se não me engano, 64 episódios. Aí você remove esses dois carinhas daqui. Console.log e anime episodes. Exatamente a mesma map que nós temos aqui no nameAge e no nameAge 2. Bom, agora que nós sabemos como é que nós podemos criar e inicializar os nossos maps, como é que nós podemos imprimir, iterar sobre esses valores? Bom, existem algumas formas. A primeira e a forma mais simples é você iterando sobre as chaves. Então, por exemplo, você pode fazer aqui for let key of animeepisodes.keys. E ele vai imprimir todas as chaves que você tem dentro daquele map. Então, as chaves que nós temos é Dragon Ball Z e Full Metal.
A outra forma que nós temos é iterando sobre os valores. Então você poderia aqui pegar o anime. Peraí. Nós temos alguns métodos aqui antes de falar sobre iterar. Por exemplo, anime episodes. Se você quiser pegar determinado valor, você põe get e você passa aqui a chave. E esse cara ele vai te retornar um valor daquela chave, relacionado àquela chave. X. Então, nesse caso aqui do DBZ, ele retornou 200, que é o valor associado à chave DBZ. Outro método que nós temos é o has. Esse método has, muito rápido. Ele vai trazer aqui se você tem ou não tem aquela chave. Outro é o delete. Ele vai deletar aquela chave e vai retornar true ou false se deletou ou não. Na verdade, vai deletar a chave e o valor associado àquela chave. Então, ele tem e nós deletamos. Se nós chamarmos o tem de novo, ele vai retornar true, true e falso. Então, true, true e falso. E esses são os principais métodos que nós temos nos maps. Então, esses são os métodos básicos. Vamos remover aqui esses dois. E vamos voltar aqui para como nós podemos fazer para iterar sobre eles. Então, nós vimos como iterar sobre as chaves. Você poderia pegar os valores associados a essa chave utilizando get e passando esse key. Ou você pode iterar diretamente sobre os values. Então, temos os dois valores, 264. Outra forma também é iterando sobre as entradas, que é o entries. E você pode ver que ele vai trazer o iterable com as posições aqui como se fosse um array. Então, por exemplo, se você somente imprimir esse entry, você vai ver que é como se fosse um array. E se é como se fosse um array, nós podemos imprimir posição 0. Vamos colocar aqui, utilizando o string template. E entre na posição 1. Então, você tem aqui a posição 0 e a posição 1, separadamente. Pode colocar aqui um pipe para ver um pouquinho melhor. Pronto. Bom, esse entries ele é tão comum que se você não passar, você fizer um for sem o entries, é como se você estivesse utilizando esse entries. Então, essa forma e essa forma são exatamente a mesma. Quando você faz esse let entry of anime episodes, você está fazendo como se fosse anime episodes.entry. Você pode ver exatamente o mesmo resultado. E, como nós vimos na última aula, eu acho na última ou na penúltima aula, a desestruturação também funciona aqui. Então, por exemplo, você viu que nós temos a posição 0 e a posição 1, mas se você quisesse associar a uns nomes um pouquinho mais bonitinhos, você poderia fazer utilizando o conceito que nós aprendemos na aula de desestruturação. Então, por exemplo, key value, lembre-se, não preciso, mas eu gosto de colocar porque nem todos os desenvolvedores assistem às aulas do DevDojo. E aqui, ao invés de você colocar na posição 0, você vai imprimir key value. Então, pode ver que temos 3 agora. Para finalizar essa aula, você pode chamar aqui um método para limpar esse map, chamado clear. E você não vai ter absolutamente mais nada dentro desse map. Você pode pegar aqui o ponto size. Agora não lembro, acho que é assim mesmo. Vamos ver. 0, mas deixa eu ter certeza absoluta que é assim. Você pode chamar o size para saber se existe alguma coisa lá dentro. Bom, então esse é o map, uma estrutura que vamos utilizar bastante nos nossos sistemas. Vejo vocês na próxima aula. Até!
mais.